Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar, mais um semestre letivo, mais um bimestre, dando início a um novo conteúdo do terceiro bimestre, corporeidade. Eu sou a professora Fernanda Alves e ministro a disciplina de Educação Física. Vamos lá, Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Nós vamos compreender o sentido da corporeidade e entender a sua relação com a educação física. Vamos conhecer as diferentes formas históricas de utilização do corpo, entender como o corpo é tratado, enquanto produto da sociedade de consumo e a influência da mídia, e sobre o corpo e os transtornos da imagem corporal, tá certo? Então vamos lá. Para iniciar, a gente precisa compreender alguns conceitos básicos, como corporeidade. O que é corporeidade? Vocês já ouviram falar nesse conceito, de corporeidade? Pessoal, corporeidade nada mais é do que a maneira pelo qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento relacional com o mundo, ou seja, é um instrumento pelo qual as pessoas se relacionam, com o meio, com o mundo, com os outros, tá certo? Então, o corpo, ele é utilizado, não só como essa função, mas nesse sentido de corporeidade, como instrumento de se relacionar. A relação com o mundo, pessoal, se dá pelo e no, pelo corpo, que surge do ser, e se dá também no corpo, que surge no ser. Ou seja, o corpo, ele envolve a sensação e a ação ao mesmo tempo. À medida que sentimos, à medida que realizamos uma ação, a gente sente aquela ação, tá? O corpo sente. Então, o corpo envolve sensação e ação ao mesmo tempo, constituindo uma unidade que está presente no mundo, expressadas por meio de ações. E aí a gente pode concluir que o corpo é instrumento do mundo. E eu coloquei até essa imagem aí, O corpo fala. Os nossos gestos, as nossas ações, A gente vê muito a questão da linguagem corporal na educação física, A linguagem que não necessariamente precisa estar utilizando-se de uma linguagem oral, de uma fala, de uma escrita, e sim a gesticular, Então, o corpo, pessoal, ele é entendido como um lugar de construção de saberes, de abrigo, de múltiplas inteligências, emoções, de iniciativas crítico-criativas, Então, é a partir do corpo que através do corpo, a gente pode adquirir, pode construir, pode aperfeiçoar novos saberes, Pode adquirir novas relações, adquirir múltiplas inteligências, emoções, sensações, ações, tá? Então, o corpo, o Aranda 2012, ele vem dizer o seguinte, que o corpo é o princípio e a condição estruturante da existência humana, Ele é o veículo do ser no mundo, Através do corpo que você se comunica. Dessa forma, ele não pode ser encarado somente pelo ponto de vista físico, mas dentro de uma perspectiva mais ampla, pois estamos no mundo diante do nosso corpo, estamos no nosso corpo e nós somos o nosso corpo. Então, a gente tem que entender o corpo não só como um aspecto físico, A gente tem que entender na sua totalidade, como mental, social, afetivo. Então, tudo que envolve, seja intrínseco, que vem de dentro da gente, ou extrínseco por influência do meio, vai estar, influenciando o corpo ali, tá certo? Através de suas manifestações corporais, o ser humano se comunica e se expressa, deixando transparecer as suas carências, privações, necessidades, dificuldades existenciais e emocionais. Em cada palavra da linguagem corporal, cresce o diálogo entre os homens e o corpo,
proporciona também diversas e sucessivas leituras. Então, assim, a gente pode facilmente fazer a leitura de um corpo de outra pessoa sem a pessoa estar falando, né? Isso se chama linguagem corporal. E aí, através dessa leitura, a gente consegue identificar o que o outro está passando, né? As necessidades, muitas coisas, né? A gente percebe o quê? As feições da pessoa, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está feliz, né? Carências. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam deixando transparecer isso, tá? E aí, pessoal, essa linguagem corporal, né? Essas manifestações corporais, elas vieram, né, lá desde o período, lá no período primitivo, na pré-história. E aí, em cada período, o corpo era tratado de forma diferente. A gente vai ver um pouco sobre essas manifestações corporais, tá? E então, vamos lá. Então, lá na época do homem primitivo, né, pré-história, né, o corpo, ele era utilizado de forma utilitária, né? Ou seja, era para caçar, para pescar, para colher. Então, eles utilizavam o corpo como benefício próprio, né? Ou seja, o corpo era utilitarista, né? Eles utilizavam a energia, a força, a agilidade, diversas capacidades motoras que até então eles não conheciam naquela época, para usufruir, né, de prazeres e refeições e benefícios para si. Tá certo? Então, naquela época, no homem primitivo, o corpo, ele confundia-se muito com a natureza, tá certo? E aí a gente entra no período da antiguidade, como era que o corpo era visto, né? O corpo, pessoal, naquela época, era visto como sagrado, mundano, o corpo que ora o corpo que trabalha, o corpo que guerreia. Então, ele era visto, né, como um aspecto... Ele era visto basicamente somente pelo físico, tá? Não via nesse aspecto totalitário, não. Então, ele era visto somente pelo físico, onde tinha que ter uma formação da índole forte, né? A formação de um físico forte, para que pudesse defender na guerra, né, as cidades. Então, o corpo do herói, ele tinha um padrão, né? E esse padrão era totalmente necessário naquela época. Tinha que ser forte, tinha que ser alto. E aquelas pessoas que não eram nesse padrão estético, que a gente pode dizer, elas não eram consideradas úteis, né, para a guerra e para a função específica ali. Então, era visto também como a questão do homem do campo, trabalho, agricultura. Então, basicamente, a gente pode resumir o quê? Que na antiguidade, o corpo era tratado como aspecto físico, como corpo forte, né? Para o trabalho e para a guerra. E aquelas pessoas que eram consideradas fortes eram quase que tratadas como um semideus, né? Devido ao seu aspecto forte, capaz de enfrentar qualquer obstáculo, tá bom? Então, vamos lá para a Idade Média. Como era que o corpo era visto na Idade Média? A Idade Média, pessoal, compreende um período de aproximadamente 1000 anos. Esse lugar foi tomado pelos valores da religião cristã. Então, a gente já vê aqui que o corpo ele estava relacionado, tinha uma relação religiosa, né, nessa época, que se torna uma das mais importantes crenças de todo o planeta. Mesmo tendo muito poder e autoridade, a igreja não tinha poder absoluto nesses tempos. O corpo ele passa a ser visto como dissociado da mente, fragmentado, físico, né? Representando a corrupção, o pecado, o impedimento à elevação e ao desenvolvimento da alma. Então, o corpo nessa época era visto como um pecado, né? E desta forma, nessa época, por ser visto como algo ruim, o corpo, né? Ele era punido, reprimido e controlado, né? Muitas vezes pelo poder religioso, tá certo? E aí eu trouxe alguns filósofos que vêm falar acerca trouxeram os pensamentos acerca do corpo, né? Platão ele vem dizer o seguinte: o corpo com suas inclinações e paixões contaminam a pureza da alma.
O corpo é a prisão da alma, um obstáculo na realização do bem e verdade que ele aspira. Mas o homem pode ser arrastado pelas forças de seus desejos, mundano, o corpo sofre. Era necessário mortificar o corpo para purificar a alma. Então, o que é que eles entendiam? Que por meio da corrupção, por meio das coisas erradas que as pessoas faziam, né, a culpa de tudo ali, ela estava não na alma da pessoa, mas no corpo, né, não na mente, mas no corpo separadamente, né, de forma fragmentada. E aí, quando acontecia algo que era contraditório à religião, né, eles puniam, né? Até eles tinham várias formas de punições, né? A mais exagerada de todas, né, era a questão da morte. Chegar ao limite máximo que era matar, né, para poder purificar a alma. A Idade Média, pessoal, foi marcada pela opacidade da carne pecadora e pelo peso esmagador do Espírito de Deus habitando o corpo humano. O corpo medieval é um campo em que se digladiam as forças antagônicas do cristianismo e ainda as concepções pagãs, que nunca foram eficazmente reprimidas. É um corpo mortificado pelos longos jejuns dos dias santificados e empunamado de comilança e bebedeira. Então, para vocês terem ideia, né? Até a questão da comilança e da bebedeira era considerado um pecado, né? Tudo de forma exagerada é considerado pecado. E aí, eles meio que culpabilizavam o corpo, tá certo? Idade Moderna. E aí a gente já entra em outro período, né? A Idade Moderna, o homem descobre o poder da razão para transformar o mundo e produzi-lo conforme sua necessidade, né? Então, cartesiano, matemático, lógico. Então, aqui o corpo era utilizado em forma da razão, né? De um objetivo. A perfeição das formas, da beleza, homem universal, né? Saindo o homem razão, vem o homem vontade, que iluminado permite dominar e modificar a natureza. Então, na época da Idade Moderna, aqui o corpo, né, além de ser perfeição de formas de beleza, ele tinha uma relação também de poder, certo? Renascimento. No Renascimento, o homem voltou a ser o centro das atenções, né? A sua curiosidade intelectual levou-o a novos inventos. Então, que foi o período das invenções, né? Onde, por meio do corpo, e a progressão da ciência também, né? Então, o homem do Renascimento confiava no progresso e nas ciências do seu tempo. Entretanto, é no decorrer do Renascimento que o corpo começa a se deslocar da carne, passando-se progressivamente do corpo exercitado, alegria de viver, ao corpo dissecado, possibilidade de viver, pois a doença não era mais vista como manifestação da vontade divina, né? Mas como complacência em relação aos desejos da carne, mas como um sintoma, ou seja, que tem uma causa, né? E logo tem uma cura também orgânica, né? Como consequência. Então, ele não era visto, né? Apenas como nessa época aqui, o corpo humano, ele começava a descolar da carne, né? Porque a gente entendia que foram aparecendo surgimento, na verdade, foram surgindo diversas ciências, né? Que foram entendendo as doenças que surgiam, que causavam as mortes, que causavam problemas maiores, né? Então, ele foi visto de uma forma separada. O corpo compreendido influencia significativamente na forma como tratamos e trabalhamos com os corpos dos outros. Ao longo dos anos, o corpo ganhou mais espaço na vida das pessoas, seja através de estudos, da mídia, do ambiente escolar, ou simplesmente por pensamentos, né, que invadem as nossas cabeças de corpos esteticamente perfeitos. É só o que a gente vê em revistas, na mídia, na TV, na internet, é só o que tem, né? Então, a gente vê bastante. A partir do momento que entendemos a corporeidade, né, como sendo a unificação entre corpo e mente, passamos a acreditar que só é possível educar o ser humano quando desenvolvemos todos os âmbitos desse ser, ou seja, o corpo e mente de forma conjunta, né?
Então, quando a gente... Vamos relembrar aqui o conceito de corporeidade, né? Que é a utilização do corpo como forma relacional com o mundo, mas esse corpo ele é visto em sua totalidade, né? De forma ampla, vendo o aspecto físico, mental, né? Psicológico, o aspecto social, afetivo, né? Tudo isso que vai depender de manter esse relacionamento, né? De construir esses relacionamentos. Então, a prática de exercícios físicos, de atividades físicas, pessoal, leva o corpo a sistematizar movimentos esportivos com os estímulos extrínsecos. Ou seja, os estímulos que vêm de fora, né? A gente passa a sistematizar os movimentos esportivos, as práticas esportivas. Então, a corporeidade, né, compreendida como comportamento cerebral, ela vai proporcionar o reconhecimento e a utilização do corpo como instrumento facilitador das questões intrínsecas e extrínsecas, né? Questões próprias do ser humano, problemas, né? Aí, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, relacionados com o mundo de uma forma geral. Certo? Então, é uma forma de facilitar, né, de resolver essas questões, esses problemas. Sérgio, ele vem dizer o seguinte, em 1996, por meio da corporeidade é que o ser humano, né, por meio da corporeidade é que o ser humano é corporeidade. E por isso é movimento, expressividade, presença. Então, ele quer dizer o quê? Que a corporeidade, ela é isso, é movimento, é você ter essa expressão, né, corporal, essa expressão de linguagem, né, e ter presença ali no momento. A mulher e o homem são movimentos que se fazem de gestos, de fala, que se assume como presença expressiva, falante e criador. E tudo isso, pessoal, está relacionado à linguagem corporal. E assim se manifesta a motricidade humana, né? Que aí já são os movimentos relacionados a esses gestos, né? Que não cansa, porque não é repetição, mas criação. Então, a motricidade humana, ela através das vivências, das experiências, ela traz uma forma nova, uma reconstrução, né? Uma construção, a reconstrução de saberes, né? Criando assim variadas formas, né? De se expressar essa motricidade, além dos gestos. Nos dias de hoje, o corpo está em evidência, né? E a pós-modernidade sugere tipos de corpo que sejam aceitos pela sociedade. E aí, pessoal, a gente vai ver, eu vou deixar até para o próximo vídeo, a gente vai ver a questão das doenças, dos padrões, né? Desses tipos de corpo que são, entre aspas, exigidos pela sociedade, tá certo? Então, já já a gente se encontra novamente. Até mais!